Eu não avisei a minha sogra que instalei uma câmera escondida na casa de campo. Ao assistir a gravação, fiquei paralisada de choque, o coração batendo como um tambor surdo e descompassado no peito, o ar escapando dos pulmões em um sussurro inaudível e entrecortado. A tela do laptop brilhava no quarto escuro do apartamento, a luz azulada refletindo em meus olhos dilatados, marejados de lágrimas contidas, enquanto as imagens se desenrolavam como um filme de terror particular, frame por frame, revelando uma realidade que eu temia em sonhos febris, mas não esperava confirmar de forma tão brutal e irrevogável. Lá estava Dona Margarida, minha sogra, com seus cabelos grisalhos amarrados em um coque frouxo que deixava escapar fios rebeldes e desgrenhados, movendo-se pela cozinha rústica da casa de campo com uma urgência que não combinava com sua idade avançada de 68 anos, marcada por rugas profundas como sulcos em terra seca. A luz do fim da tarde filtrava pelas janelas emolduradas por cortinas de algodão desbotadas e poeirentas, tingindo a cena de um tom alaranjado quente e opressivo, como se o sol do Douro fosse cúmplice do segredo, lançando sombras longas e distorcidas sobre o piso de azulejos rachados. Mas não era só isso que me paralisava como uma estátua de gelo, ao lado dela, uma figura familiar e, ao mesmo tempo, estranha. Meu marido, Ricardo, com o rosto corado pelo sol ou pela culpa acumulada, os olhos castanhos evasivos desviando-se para todos os lados, menos para a câmera escondida atrás de um vaso de cerâmica na prateleira alta e empoeirada. Ele sussurrava palavras que eu não conseguia ouvir no vídeo inicialmente, mas que o áudio reproduzia com uma clareza cruel e impiedosa, cada sílaba ecoando em minha mente como um eco infinito. Mãe, ela não pode descobrir. O dinheiro é para nós. A Ana acha que é herança da família, mas se souber do desfalque, da fraude, ela nos destrói. E aquele incidente com o vinho foi necessário, não foi? Sua voz, geralmente suave e reconfortante como uma brisa de verão, agora soava como um veneno lento e corrosivo, cada sílaba cortando minha alma como uma lâmina enferrujada e contaminada. Meu corpo inteiro paralisou, como se o sangue tivesse virado gelo nas veias, e o quarto pareceu girar em tons de cinza e azul escuro, o contraste com a cena quente e alaranjada do vídeo tornando tudo mais surreal e nauseante. A casa de campo, um refúgio isolado nas colinas ondulantes do Douro, com vinhedos dourados e verdes estendendo-se até o horizonte sob o sol poente que pintava o céu de laranja flamejante e púrpura profundo. Era o lugar onde eu buscava paz nos fins de semana, longe do caos urbano de Lisboa, com seu tráfego incessante e luzes neon piscantes. Eu instalara a câmera por uma paranoia crescente, ou seria uma intuição afiada, lapidada por anos de desconfiança sublimadas? Após discussões acaloradas sobre finanças familiares que sempre terminavam em silêncios pesados e olhares desviados, mas nunca, nos meus piores pesadelos recorrentes, esperara isso. Ana, eu mesma, a mulher de 35 anos que construíra uma vida meticulosa e aparentemente sólida com Ricardo, sentia o mundo desabar ao meu redor como um castelo de cartas sob uma brisa traiçoeira e inesperada, as fundações ruindo em câmera lenta. Mas por que eu estava tão calma agora, horas depois, sentada no sofá de veludo cinza desgastado do nosso apartamento em Lisboa, o rio Tejo piscando luzes noturnas amarelas e vermelhas lá fora através da janela panorâmica embaçada pela umidade? Porque a calma era minha armadura invisível e impenetrável, forjada em anos de silêncios engolidos como pílulas amargas, perdas enterradas no fundo da alma como tesouros malditos e uma resiliência que eu cultivara como uma videira teimosa no solo árido e implacável do Alentejo. A tela congelada mostrava Dona Margarida guardando algo na gaveta, documentos amarelados e envelhecidos, maços de notas enrolados em borracha, enquanto Ricardo olhava para a câmera sem saber que ela existia. Seu rosto, outrora amado e familiar como o toque de uma mão conhecida, agora uma máscara distorcida de traição, covardia e algo mais sombrio, talvez remorso mascarado de justificativa. Fechei o laptop com um clique suave e deliberado, o som ecoando no silêncio opressivo e sufocante do quarto como o fechar de uma porta para o passado irrecuperável. Meu coração acelerado contrastava violentamente com a serenidade externa. Levantei-me devagar, as pernas trêmulas como folhas ao vento, caminhando até a janela onde a luz da lua prateada e fria se infiltrava pelas cortinas de linho branco finas e translúcidas, criando padrões de sombra intrincados e dançantes como veias pulsantes em uma folha delicada e frágil.
Os prédios de Lisboa ao longe brilhavam com luzes amarelas e vermelhas vibrantes, um mosaico urbano caótico que parecia zombar da minha dor interna, profunda e lancinante. Por quê? Ricardo, o que você esconde além do dinheiro óbvio? E por que eu não grito, não quebro tudo ao meu redor em pedaços irreparáveis? Pensei, os dedos traçando o vidro frio e embaçado, sentindo o pulso acelerado da cidade lá fora como um eco distante e irônico do meu próprio tumulto emocional. Meu passado era um labirinto sombrio e tortuoso de feridas ocultas, camadas sobre camadas de dor que eu aprenderá a mascarar com um sorriso educado e uma postura ereta e confiante, como se a vida fosse uma performance constante em um palco invisível. Cresci em uma vila pequena e esquecida no Alentejo, onde os campos de trigo dourados infinitos balançavam ao vento quente como ondas de um mar seco e impiedoso, mas a pobreza tingia tudo de um cinza opaco e desolador, como uma névoa que nunca se dissipava. Minha mãe abandonara a família quando eu tinha apenas 8 anos, fugindo com um amante para o Brasil em busca de uma vida melhor e mais colorida, deixando-me sozinha com um pai alcoólatra que via na filha um fardo incômodo e um lembrete constante e doloroso da traição sofrida. Você é igual a ela, teimosa e inútil, sempre sonhando com o que não pode ter, com castelos no ar. Resmungava ele nas noites regadas a vinho barato e azedo, o hálito fétido impregnando o ar da casa simples de adobe, com paredes rachadas, infiltradas pela umidade, e o cheiro persistente de terra úmida após as raras chuvas torrenciais. Aprendi cedo a me calar, a observar o mundo ao redor com olhos atentos analíticos, a planejar saídas secretas para um futuro melhor e mais luminoso. Aos 14 anos, já trabalhava nos campos vizinhos, colhendo azeitonas sob o sol escaldante que queimava a pele morena e deixava marcas vermelhas como cicatrizes de batalha, as mãos calejadas e endurecidas tornando-se símbolo da minha determinação férrea e inabalável. Um dia, vou embora daqui. Prometi a mim mesma nos entardeceres vermelhos, quando o céu se incendiava como uma profecia de mudança, o horizonte parecendo um portal para o mundo além da vila. Aos 18, finalmente escapei do jugo da vila, mudando para Lisboa com uma bolsa velha e surrada, cheia de sonhos frágeis e poupanças suadas de anos de economia rigorosa, o trem rangendo como um adeus definitivo aos campos dourados que me viram crescer. Em Lisboa, o caos urbano me engoliu e encantou ao mesmo tempo. As ruas estreitas do bairro Alto, com seus azulejos coloridos e grafites vibrantes, eram um contraste gritante com a monotonia rural. Trabalhei como secretária em uma empresa de importação de vinhos, digitando relatórios sob a luz fria de lâmpadas fluorescentes, enquanto estudava a administração à noite na universidade pública, onde as salas cheiravam a papel velho e café requentado. Os colegas, exaustos mas ambiciosos, eram uma família improvisada, compartilhando sonhos entre cigarros e conversas na pausa para o almoço. Foi lá, em uma conferência de negócios organizada pela faculdade, que conheci Ricardo. Ele era o oposto de tudo o que eu conhecia. Alto, com ombros largos, cabelos castanhos ondulados que caíam sobre a testa de forma charmosa, olhos castanhos profundos e penetrantes que prometiam um mundo além dos horizontes limitados do Alentejo. Herdeiro de uma família de vinicultores respeitada no Douro, Ricardo exalava confiança e charme irresistível, vestindo ternos bem cortados que cheiravam a sucesso e a colônia cara com notas de sândalo e bergamota. Você tem uma força que me atrai, Ana, uma determinação que brilha como o sol no Douro, dissera ele na primeira noite, sob a luz prateada da lua refletida no Tejo durante um passeio romântico pela ribeira, o ar salgado misturando-se ao perfume das flores noturnas que cresciam nas margens. Nosso romance foi rápido e intenso, como uma colheita acelerada pela chuva inesperada que ameaça as uvas maduras, jantares à luz de velas em restaurantes à beira-rio com vistas panorâmicas para o castelo de São Jorge iluminado à noite, viagens ao Douro onde os vinhedos se estendiam como tapetes verdes e dourados sob o sol implacável. Noite de paixão na casa de campo que agora se tornará palco de traição amarga e inesperada. O cheiro de terra quente e uvas fermentando impregnava-se em nossas roupas, e as risadas ecoavam pelas colinas como promessas de eternidade. Casamo-nos após 2 anos de namoro, em uma cerimônia elegante e ostentosa no Douro, com vinhedos como testemunha silenciosa e o rio serpenteando ao fundo como um símbolo de eternidade fluida e imprevisível. Meu vestido branco de renda flutuava ao vento, e eu pensei que era o fim da solidão crônica, o começo de uma vida compartilhada e estável, um porto seguro após anos à deriva. Dona Margarida, a matriarca viúva e dominadora,
Aprovou a união com reservas evidentes, seus lábios apertados e uma linha fina durante o brinde. Ela é trabalhadora e dedicada, mas vem de baixo, de raízes humildes. Sussurrava para as irmãs em festas familiares, seus olhos castanhos estreitos como fendas julgadoras, brilhando sob a luz dos lustres de cristal como facas prontas para cortar. Eu, motivada por um desejo profundo e visceral de pertencimento e estabilidade emocional, suportava os comentários velados e as críticas disfarçadas de conselhos maternais, mantendo a cabeça erguida e o sorriso fixo como uma máscara de porcelana. Trabalhava incansavelmente ao lado de Ricardo na vinícola, organizando eventos, revisando contas, projetando rótulos para os vinhos premiados, acreditando que meu esforço conquistaria o respeito da família. Mas a aceitação nunca veio. Eu era sempre a menina do Alentejo, uma forasteira em um mundo de tradições antigas, segredos guardados. Minha ferida mais profunda e lancinante, no entanto, veio depois do casamento, como uma faca cravada em silêncio. Um aborto espontâneo 3 anos atrás, uma perda que me quebrou por dentro como um vaso de cristal estilhaçado em 1000 pedaços irrecuperáveis. A gravidez fora uma surpresa luminosa, um raio de esperança em um casamento que já começava a mostrar rachaduras sutis. Ricardo passava noites fora, alegando reuniões de negócios, voltando com cheiro de uísque e perfume alheio. Quando senti as primeiras dores, no meio da noite, na casa de campo, o sangue quente manchando os lençóis brancos, corri para o hospital em peso da régua. Ricardo estava em Lisboa, e Dona Margarida, presente na casa, me levou ao hospital com uma calma fria que agora via como suspeita. O médico, com olhos cansados e voz monótona, disse: complicações, às vezes acontece. Estresse, talvez. Ricardo, ao chegar horas depois, segurou minha mão, lágrimas nos olhos, mas suas palavras soavam vazias. Vamos sentar de novo, Ana. Eu atribuíra ao estresse, mas uma semente de dúvida foi plantada. Dias antes, Dona Margarida insistira que eu bebesse um vinho especial da colheita familiar, um tinto encorpado e escuro que me deixou nauseada por dias, com dores abdominais que atribuía ao cansaço. É bom para a saúde e para o bebê, dissera ela com um sorriso que agora via como falso e manipulador, os olhos brilhando com uma luz que não era maternal, mas calculista. Dias se passaram após a descoberta da gravação inicial, cada um mais longo e insuportável que o anterior, como se o tempo se arrastasse em uma viscosidade dolorosa e pegajosa. Eu mantinha a rotina com uma precisão robótica e obsessiva. Acordava ao amanhecer, a luz rosada e suave infiltrando o apartamento através das janelas amplas e molduradas por cortinas leves de linho. Preparava o café com movimentos precisos e medidos, o aroma forte e reconfortante preenchendo o ar como um lembrete falso de normalidade. Ricardo me beijava na testa distraidamente, seu toque agora frio como o de um estranho, partindo para o trabalho na vinícola com uma pasta de couro preta sob o braço, seu cheiro de colônia fresca misturado ao de mentira sutil e persistente. Te amo, Ana, murmurava ele com uma voz que soava oca, como um sino rachado, e eu respondia com um sorriso forçado e mecânico, os olhos desviando-se para não traírem a fúria interna que borbulhava como lava contida, prestes a explodir. Internamente, eu fervia como um vulcão prestes a erupcionar, as perguntas girando em minha mente como vespas enfurecidas. O que é esse dinheiro escondido? Uma herança roubada da minha parte, que eu conquistei trabalhando incansavelmente ao lado dele na vinícola. Um esquema de fraude que envolve a vinícola inteira, mancha o legado que ele tanto exalta, e como Dona Margarida, que sempre me tratou como uma intrusa indesejada, está no centro disso tudo, manipulando as cordas como uma marionetista experiente e cruel. Mas externamente, a calma persistia, uma estratégia calculada que eu aprimorara ao longo dos anos de casamento, uma máscara que me permitia observar sem ser notada, como um predador paciente à espreita. Em vez de confrontar imediatamente e explosivamente, eu agia com discrição e astúcia. Instalei mais câmeras, no apartamento de Lisboa, com suas paredes brancas e minimalistas adornadas por quadros abstratos que eu pintara em momentos de solidão criativa. No carro de Ricardo, um SUV preto reluzente que brilhava sob o sol urbano como um símbolo de status falso, e até no escritório da vinícola, disfarçada em um vaso de plantas exuberantes que contrastava com a aridez emocional do lugar, o acheirando papel velho e tinta de impressora. Contratei um detetive particular, um homem discreto chamado Manuel,
com olhos cansados e envelhecidos prematuramente, cheiro de cigarro impregnado na roupa surrada de tweed e um ar de quem vira demais a podridão humana para se surpreender. Nós nos reuníamos em cafés escondidos e enfumaçados no bairro alto, onde o som melancólico de fado ao fundo mascarava nossas conversas sussurradas, o ar denso com o cheiro de expresso forte e pastel de nata recém-assado. Vou investigar, senhora Ana. Mas prepare-se. Famílias como a sua têm segredos profundos e podres, camadas que fedem quando expostas à luz do sol, avisou ele, os dedos manchados de nicotina folheando um bloco de notas gasto e cheio de anotações criptografadas, escritas em uma caligrafia apertada. A verdade se desdobrava em camadas lentas e dolorosas, como pelos de cebola que faziam chorar e arder os olhos. Manuel descobriu que Ricardo e Dona Margarida estavam envolvidos em fraudes elaboradas e intrincadas, uma teia de corrupção que se estendia além da vinícola, vinhedos hipotecados secretamente para empréstimos bancários falsos e superfaturados, exportações de vinho adulterado com aditivos baratos para mercados estrangeiros vorazes e desavisados, dinheiro lavado através de contas offshore no Brasil, ironicamente, o país para onde minha mãe fugira anos atrás em busca de redenção pessoal. A casa de campo era o epicentro dessa teia sombria, documentos enterrados no porão úmido e escuro, cheirando a mofo e traição acumulada, maço de euros escondidos em paredes falsas atrás de quadros antigos de paisagens vinícolas, até garrafas de vinho da colheita especial que serviam como códigos cifrados para transações ilícitas com compradores internacionais. Porque Ricardo me casara, não só por amor genuíno, mas para ter uma esposa de fora, uma fachada de normalidade e respeitabilidade que desviava suspeitas enquanto ele e a mãe afundavam em dívidas crescentes e desesperadas, ameaçado por credores impacientes e perigosos. Minha suspeita sobre o aborto foi confirmada por análises laboratoriais que Manuel obteve através de contatos obscuros em laboratórios privados, traços de toxinas no vinho, uma substância sutil que causava complicações gestacionais, administrada por Dona Margarida para evitar herdeiros que diluíssem o controle absoluto da família sobre a vinícola. Foi para proteger o legado da família, confessara ela em uma gravação subsequente capturada por outra câmera, sua voz trêmula mas determinada, como se justificasse um assassinato em nome da tradição sagrada. A tensão social era um fio esticado até o limite de rompimento, pronto para se partir a qualquer momento com um estalo fatal. Eu, Ana, filha de camponeses humildes do Alentejo, contra a elite vinícola aristocrática do Douro, onde o dinheiro antigo comprava lealdade cega e silêncio cúmplice. As festas familiares eram um teatro de máscaras elaboradas, sorrisos falsos e plastificados sob lustres de cristal reluzentes que lançavam luzes fragmentadas como diamantes frios, conversas superficiais sobre colheitas, preço de mercado e prêmio de vinhos enquanto eu sentia olhares julgadores e penetrantes como agulhas, me reduzindo à esposa do Alentejo. Uma intrusa que nunca seria plenamente aceita. Você se adaptou bem, Ana, mas nunca será uma de nós, dizia Dona Margarida em um tom que misturava condescendência e desdém, enquanto servia vinho tinto em taças de cristal, o líquido vermelho brilhando como sangue sob a luz. Eu planejava minha vingança com a precisão de uma vinicultora podando videiras mortas para salvar a colheita futura. Cada movimento calculado, cada prova coletada com paciência obsessiva. Consultava advogados discretos em escritórios com vistas para o Tejo, onde o sol refletia na água como espelhos quebrados, e simulava normalidade em jantares familiares onde o vinho fluía como sangue traidor, o cheiro de uvas fermentadas misturando-se à tensão no ar. Mas o dilema moral me atormentava nas noites insones e febris, o Tejo sussurrando respostas ambíguas e contraditórias lá fora, as ondas batendo contra as margens como ecos de minha consciência dividida. Destruir tudo e perdê-lo para sempre, ou perdoar e me anular completamente, me tornar uma sombra do que sou? A vingança me liberta ou me envenena como aquele vinho tóxico, me transformando em algo pior que eles? Os elementos psicológicos se intensificavam, corroendo minha sanidade. A paranoia me consumia, vendo traições em cada gesto casual de Ricardo, em cada olhar de soslaio de Dona Margarida. Alucinações breves e perturbadoras invadiam meus sonhos. Minha mãe retornando do Brasil, pálida como um fantasma, avisando-me para fugir. O aborto se repetindo em lobos intermináveis, o sangue vermelho escorrendo pelo chão de azulejos brancos do hospital. Meses passaram em uma dança perigosa de aparências, um jogo de xadrez, onde movia minhas peças com cuidado mortal. Continuei a vida cotidiana,
sorrindo em eventos da vinícola onde jornalistas e compradores internacionais brindavam sob o sol dourado do Douro, fingindo não notar o sussurro de Ricardo com o homem de ternos caros sotaques estrangeiros. Instalei mais dispositivos de escuta, capturando conversas fragmentadas sobre pagamentos atrasados e riscos de exposição. Contratei um hacker, um jovem pálido chamado Tiago que trabalhava em um café underground em Alfama, para acessar e-mails criptografados de Ricardo, revelando transferências para contas no Panamá e no Brasil. Cada descoberta era um golpe, mas também um tijolo na muralha da minha determinação. Minha calma era uma fachada frágil, sustentada por uma fúria que crescia como uma tempestade no horizonte, nuvens escuras se acumulando lentamente. A tensão psicológica atingiu seu ápice em uma noite de tempestade no Douro. A chuva caía em cortinas grossas, batendo contra as janelas da casa de campo como dedos acusadores, o trovão rugindo como um aviso divino. Eu estava sozinha, revisando as gravações mais recentes, quando ouvi vozes no andar de baixo, Ricardo e um homem desconhecido, com sotaque pesado do leste europeu, discutindo em tons urgentes. Se a esposa souber, estamos acabados. Ela é curiosa demais, disse o estranho, o som de uma garrafa sendo aberta pontuando suas palavras. Congelei. Escondida no quarto, o laptop aberto mostrando a câmera ao vivo. O homem, com cicatrizes no rosto e olhos frios como gelo, segurava um maço de notas enquanto Ricardo assentia, nervoso. Eu controlo a Ana, respondeu ele, a voz tremendo. Meu coração se partiu novamente, mas a raiva me manteve lúcida. Gravei tudo, sabendo que era minha arma final. O clímax veio semanas depois, em uma viagem surpresa ao Douro que organizei sob o pretexto de uma reconciliação familiar. Sob o sol dourado que banhava os vinhedos em tons vibrantes de verde esmeralda e ouro reluzente, convoquei Ricardo e Dona Margarida para um jantar na casa de campo. A mesa de madeira antiga coberta por pratos de bacalhau à brasa e garrafas de vinho da colheita falsa que eles tanto prezavam. A luz das velas tremulava, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo íntima e sufocante. Após o segundo prato, levantei-me, o laptop aberto sobre a mesa, e reproduzi as gravações, a cena inicial da cozinha, as conversas sobre fraudes, a confissão de Dona Margarida sobre o vinho envenenado. Ricardo empalideceu como um fantasma, sua taça de vinho caindo e se estilhaçando no chão, o líquido vermelho se espalhando como sangue derramado. Dona Margarida negou veementemente, levantando-se com fúria, as mãos tremendo sobre a mesa. Você nos espiona como uma louca paranoica, gritou ela, os olhos flamejantes como brasas, mas a voz quebrando no final, traída pela culpa. Paranoica, respondi, minha voz calma como o olho de uma tempestade, mas cortante como uma navalha. Vocês roubaram minha vida, meu filho, minha confiança, mas eu não sou a vítima aqui. O twist veio como um raio inesperado. Eu perdoei verbalmente, olhando nos olhos de Ricardo, vendo as lágrimas que ele não merecia derramar. Eu te perdoo, Ricardo, porque carregar ódio é pesado demais. Mas a justiça não perdoa. Eu já entregará as provas à polícia semanas antes, negociando imunidade para mim e expondo apenas os crimes financeiros, poupando-os da acusação pelo aborto por falta de provas concretas que veio semanas depois. Tribunal. Em uma viagem surpresa ao Douro que enquanto a chuva recomeçava, de uma reconciliação familiar, sob o sol dourado que banhava piscando através das janelas. De verde, Ricardo e Dona Margarida foram detidos por fraude. Ricardo e Dona Margarida confiscaram por credores vorazes que aguardavam na mesa de madeira antiga. Eu parti com uma parte da herança justa, negociada com advogados que temiam minha determinação. A luz das velas tremulava, comprando uma casa simples cercada por campos dourados de criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo íntima e sufocante. Agora, sem o peso do segundo prato, reconstruí minha vida, o laptop aberto sobre a mesa, pintando quadros e as gravações, galerias de Lisboa. A cena inicial da cozinha, tela um grito as conversas sobre fraudes, ou era uma confissão de Dona Margarida sobre o vinho onde a força veio do perdão seletivo. Ricardo empalideceu como um fantasma, a culpa como uma herança eterna caindo e se estilhaçando no chão. Um veneno lento líquido vermelho se espalhando como sangue derramado. Enquanto florescia Dona Margarida negou veementemente,